bem-vindos à terceira parte da Arte da Guerra, para irmos desta vez um pouco mais próximo, até a Espanha, onde aparentemente o PP, o Partido Popular, de centro-direita, parece, não diria estar a renascer das cinzas, porque não chegou nunca a transformar-se em cinzas, como aconteceu aparentemente com os Cidadãos, mas está a ganhar uma inesperada, diria eu, uma inesperada força vital, depois de ter conseguido, de estar prestes a conseguir, falta a entronização, digamos, do Congresso, conseguir um novo presidente. A Espanha é muito interessante perceber como o primeiro-ministro espanhol e como o Partido Socialista Obreiro Espanhol, que conseguiram chegar ao poder, de certa maneira, por uma crise da direita espanhola, apesar de tudo e depois de toda aquela relação estranha com o seu contraparte mais à esquerda, Unidas Podemos, a saída do líder da Unidas Podemos do governo, etc. Mas como Sánchez tem conseguido sobreviver neste contexto, numa Espanha que a certa altura parecia muito e crescentemente mobilizada por uma agenda mais conservadora à volta do PP. O PP tem um tempo importante e de certa força com José María Aznar, tem depois 2 mandatos de Rajoy, Sempre a descer. menos mobilizantes, para utilizar, no understatement, e depois Rajoy procurou criar a sua, digamos, discípula Soraya Sáenz de Santa Maria como sua sucessora. Ela ganhou uma primeira volta na eleição interna dentro do PP, perdeu-a contra Pablo Casado, que era uma figura, digamos, com um ar, um bom aspecto, digamos, no plano da apresentação das coisas e um sentimento de que poderia, com um discurso conservador, segurar a saída para a direita, nomeadamente para aquilo que depois veio a ser o Vox de militantes, e Casado fez uma oposição competente, eu diria que fez uma oposição competente. Teve problemas internos e sérios, primeiro, mesmo nas escolhas que fez. Recordo-me uma figura como Caetana Álvarez de Toledo, que era uma figura muito interessante até sob o ponto de vista intelectual e que foi porta-voz do PP, mas que a certa altura se virou contra Casado e criou dificuldades internas. Casado tinha um secretário-geral que funcionava como às vezes os secretários-gerais funcionam nos partidos, como o diabo para fazer as coisas que o presidente não queria. O seu nome é Teodoro Garcia Egea, e Egea foi, digamos, o manipulador e ao mesmo tempo era a personalidade que era utilizada por Casado para fazer as tarefas, o dirty work. Isso acabou por lhe ser fatal, porque a EGEA acabou por se incompatibilizar com algumas figuras importantes do partido e particularmente fez um erro fatal ao tentar criar uma ratoeira, ainda hoje não se percebeu o fundamento dessa ratoeira, relativamente à líder do partido em Madrid, eleita em maio do ano passado, Isabel Ayuso, que é uma figura com um discurso liberal e um discurso que na altura colou muito bem, até numa certa reação ao radicalismo da pandemia. Foi muito interessante ver como havia um setor jovem, moderno, que se ligou a isso. E a certa altura, Ayuso, aparece um caso ligado a um irmão da Ayuso que estaria com uns negócios com umas empresas farmacêuticas ou qualquer coisa, e o PP terá feito, esta é a versão que existe, alguma campanha no sentido de propagar e ligar o nome da líder de Madrid a isso. Isso foi fatal para Casado, porque Ayuso decidiu chamar o assunto a terreiro e disse: contem lá, vejam lá o que é. Bom, isto levou o afastamento da EGEA, levou ao afastamento do próprio Casado. E agora aparece como salvação da unidade do Partido Popular o líder da Galiza. A Galiza, que já tinha dado um grande líder no início do Partido Popular, que era Fraga Iribarne. Já para não falar em Francisco Franco.
já para não falar em Francisco Franco, enfim, que nasce na Galiza, em Ferrol del Caudillo, pois agora tirou o del Caudillo, mas só se chama Ferrol, mas durante anos chamou-se Ferrol del Caudillo. Mas Iribarne foi uma figura muito interessante na altura, porque no fundo é a figura que faz a transição em termos da direita tradicional, eu diria que mais até do que parecia ser possível. Ele sai de ministro da propaganda de Franco e acaba por vir a ser uma figura com uma dimensão nacional e particularmente local fortíssima. Ele perdeu algumas eleições ali e, aliás, temos que dizer que no plano bilateral foi uma pessoa que manteve uma relação com Portugal muito positiva e a quem nós devemos muito no plano da relação bilateral. Mas o novo líder, o líder atual da Galiza, Feijó, Álvaro Feijó, é uma figura interessante, é uma figura que já tinha, digamos, dado mostras da sua vontade de se aproximar do poder. A grande questão está em saber se esta sua subida súbita e este praticamente unanimismo à sua volta significa apenas um passo de natureza conjuntural, tendo em atenção as tensões internas dentro do PP, ou se na realidade ele vai surgir como a grande figura da alternativa a Sánchez numas próximas eleições, e se dentro do PP as coisas são, digamos, acomodadas e as tensões se acomodam. Eu não querendo fazer paralelos da natureza ibérica, eu diria que o PP vive muito aquilo que às vezes o PSD português tem, que são momentos muito bons quando estão no poder e depois uma grande luta interna quando está afastado, no período em que está afastado do poder. Vamos manter esse paralelismo entre Portugal e Espanha para lhe colocar a seguinte questão. Aparentemente, e a acreditar, mais uma vez, a acreditar nas sondagens, depois de uma fase em que a vida política espanhola se afastou claramente do bipartidarismo, dá a ideia de que a experiência não terá sido agradável para os espanhóis e que o bipartidarismo está a ressurgir. Lembro o caso do Podemos, que está destroçado, pelo menos relativamente à que era há 10 anos atrás, e o caso dos Cidadãos, que também está praticamente desaparecido em combate. Pergunto-lhe se isso vai poder influenciar de alguma forma positivamente. As eleições são só para o ano, mas o regresso eventual do bipartidarismo poderá influenciar o PP de Alberto Feijó. E já agora, deixo-lhe esta pequena rasteira, será que essas movimentações políticas em Espanha, que acabam sempre por vazar um pouco para Portugal, também poderão acontecer aqui com o regresso de um bipartidarismo que iria de alguma forma calar os novos partidos que surgiram nos últimos anos? António, eu fiz há bocadinho um erro, chamei Álvaro Feijó, é Alberto Feijó. Fez bem lembrar. O bipartidarismo em Espanha, nós temos que perceber que do PP nasce o Cidadanos nasce bastante do PP, é uma ala mais moderna, que a certa altura parecia ser uma versão mais atualizada e mais aggiornata do PP. Mas também surge o Vox, e o Vox não desapareceu, e o Vox entrou inclusivamente em governos quer municipais, quer agora no caso de um governo regional. E portanto o Vox não é, para utilizar já agora o paralelo, o Vox não é o Chega. O Vox não é o Chega. O Vox é um partido mais ideológico, tem uma agenda até em matéria religiosa, até em matéria de aborto, tudo aquilo que seja uma agenda conservadora radical. O Vox agarrou essa agenda conservadora radical e fez aquilo que acontece muito com os partidos conservadores, que agarrou essa agenda e deixou que o outro partido aceitasse essas modernices que são comuns à vida dos cidadãos. E o Vox, além do mais, reagiu, porque o Vox tem uma outra natureza, António, que é a reação àquilo que é a partilha da Espanha e àquilo que é as ameaças dadas pelas autonomias. E perante aquilo que foi um grande movimento criado pela situação da Catalunha, em que pareceu, e se calhar não pareceu só, que Sánchez fez algumas concessões para poder manter-se no poder, há algumas pressões, alguns partidos e estruturas de natureza autonómica, que punha em causa a própria
matriz global da Espanha, o Vox surge como uma espécie de reforço dessa identidade da Espanha una, que é uma Claro. Espanha antiga de Espanha. E o Vox não desapareceu. O Vox está aí com uma percentagem de votos que varia muito, é 16% a 17%, e, portanto, o Vox é talvez o fator mais que dificultará mais a bipolarização. Nós temos que ver como é que fica o Unidas Podemos numas próximas eleições, depois da saída do seu líder, depois de uma performance, eu diria, menos brilhante daquilo que têm sido os deputados que têm ficado dentro do governo. Mas o Vox não desapareceu. A grande questão que se vai saber é o seguinte: o que é que será o modo como o eleitorado espanhol de direita ou conservador se dividirá entre o novo PP de Alberto Feijó, por um lado, e o Vox? Como é que o eleitorado conservador vai reagir? Se houver mais pulsões de identidades em termos de autonomias, aí o Vox tem um caminho para crescer. Agora, também temos que ver uma coisa: como é que Feijó se vai mostrar e que cara é que Feijó vai aparecer? Será que Feijó é capaz de apresentar uma alternativa a Sanches? Sanches tem vindo às vezes a crescer em alguns dossiês. Este papel que Sanches teve, e que aliás nos foi útil na Europa recentemente relativamente à questão da energia, mostra uma certa capacidade até de funcionamento no quadro europeu. Sanches também, por outro lado, mostrou coragem, por exemplo, na questão de Marrocos e na questão do Saara Ocidental, rompendo com aquilo que era uma postura tradicional da Espanha de afastamento face àquilo que era a sua antiga colónia e apoiando a posição marroquina. Com isso estará com certeza também a querer que os marroquinos não deixem abrir as portas da imigração para cima de Ceuta. Claro. E, portanto, estará a tentar que a pressão marroquina sobre as questões de Ceuta e Melilla ou sobre Perril não venham a aumentar. Este foi um gesto muito simpático, em que seguramente os dois reis tiveram algum papel. Mas Sanches também está a comprar uma guerra. Está a comprar uma guerra, por exemplo, com a Argélia, que, como nós sabemos, foi ao Saara Ocidental. Portanto, vamos ver em que medida Sanches cresce como estadista neste tempo e em que medida o novo líder do PP consegue, e tem tempo para isso, afirmar-se no quadro espanhol, tapando o caminho à extrema-direita. Uma última questão que tem exatamente a ver com isso, Sr. Embaixador. Parece-lhe que o PP sempre considerou que iria fazer parte da cerca sanitária em volta do Vox. Isabel Ayuso não cumpriu cerca sanitária nenhuma, aliou-se em Madrid à extrema-direita. Como é que acha que o novo líder do PP vai lidar com a eventualidade de, vamos colocar este cenário, que é um cenário perfeitamente razoável, vai lidar com o cenário de o PP ganhar, não ter maioria absoluta e ter que se aliar ao Vox para conseguir fazer passar um governo? Essa é uma das grandes questões. Eu diria quase que é uma questão de 1 milhão de pesetas, para utilizar uma expressão antiga. Mas é muito difícil perceber, porque há um adquirido. E este adquirido é o que já foi feito a nível municipal e a nível agora das últimas eleições regionais em Espanha. E, portanto, vamos ver como é que esta cerca sanitária se fará. E eu penso que em Espanha, a exemplo dos Açores, as cercas sanitárias têm um limite. Quer dizer, as cercas sanitárias têm um limite que é o limite do poder. E quando o poder se aproxima, as cercas sanitárias têm uma tentação de cair. Eu não acredito muito que a cerca sanitária em Espanha se mantenha limite até ao fim, vamos ver, porque isso seria de facto eu acho que é o primeiro grande desafio teórico que se vai pôr, mas vai-se pôr no próprio Congresso, António. Quando Feijó for eleito, este debate já terá tido lugar. Pois claro. O que é que será o debate do futuro? E a Espanha nisso, os líderes espanhóis têm um sentimento de grande pragmatismo. Eu nunca me esqueço que o líder do Partido Socialista Obrero Espanhol, 48 horas antes das últimas eleições, disse que nunca se sentiria confortável e nunca dormiria bem se tivesse ao seu lado, numa aliança qualquer, o Unidas Podemos. 48 horas depois, o líder do Unidas Podemos era seu vice-presidente. Exatamente.
Muito bem, muito obrigado, embaixador Seixas da Costa. O Arte da Guerra fica por aqui. Voltaremos para a semana. Esperemos que novamente com 3 novos temas. Até lá, obrigado.